Agora a gente vai falar do eixo cardíaco. Primeiro, a definição. O que é o eixo cardíaco? Eixo cardíaco trata-se da despolarização da massa ventricular no plano frontal. Lembra lá que na nossa primeira aula que cada célula vai ter seu potencial de ação em repouso, despolarizando, depois repolarizando? Pois bem, quando isso acontece de forma sincronizada, a gente tem um vetor de despolarização ventricular. Esse vetor de despolarização do ventrículo direito e esquerdo, né, o vetor que resume que o vetor médio de despolarização da massa ventricular, a direção dele é o eixo cardíaco. E especificamente, quando a gente fala de eixo cardíaco, sem especificar em que plano a gente está falando, a gente está falando do plano frontal. Vou mostrar isso para vocês agora. Então, o ventrículo esquerdo ele tem maior massa do que o ventrículo direito. Então, o vetor médio de despolarização da massa ventricular, ele tende a ir para a esquerda, né? Em direção ao ventrículo esquerdo, porque ele tem maior massa do que o ventrículo direito. Então, a despolarização normal, o eixo cardíaco normal ventricular, ele vai ser de forma cranial para caudal, de cima para baixo, da direita para a esquerda, porque o ventrículo esquerdo tem maior massa que o ventrículo direito. Então vamos relembrar aqui o conceito de derivações que a gente aprendeu na aula passada. As derivações no plano frontal são essas listadas aqui para vocês: D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá bem? E a gente viu que a direção de cada uma dessas derivações na aula de derivações. E aqui a gente vai recapitular isso aqui porque vai ser fundamental para a gente aprender o conceito de eixo cardíaco. A derivação D1, pessoal, ela está a 0 grau nesse plano aqui, porque a direção do vetor que forma a derivação é da direita para a esquerda. O polo negativo está no membro superior direito e o polo positivo no membro superior esquerdo, da direita para a esquerda. Tá certo? Então tá nessa direção aqui, do membro superior direito para o membro superior esquerdo. D2 está a 60 graus nesse plano aqui, porque o membro superior direito continua sendo o polo negativo, mas o polo positivo está no membro inferior esquerdo. Então fica uma direção de cranial para caudal e da direita para a esquerda, 60 graus nesse plano frontal. E D3 está a 120 graus. Aí a gente tem as derivações aumentadas, AVL, AVF e AVR. AVL a menos 30, AVF a 90 e AVR a menos 150. Ou então, menos 150 graus aqui. Tá bem? Então, isso aqui é importante, entender esse conceito de derivações, porque a gente vai utilizar ele para determinar a direção do vetor de despolarização da massa ventricular, a direção de cada eixo cardíaco. Então, as derivações aqui do plano frontal, a gente precisa saber quais delas são perpendiculares umas às outras. Isso aqui vai ser importante agora quando a gente aprender como verificar o eixo. Então, olha, D1 e AVF são perpendiculares, porque elas estão entre 0 e 90 graus uma em relação à outra. D2 e AVL também são perpendiculares. D2 está a 60 graus, AVL a menos 30. Então a gente tem aqui um ângulo reto entre as duas, estão perpendiculares. D3 está a 120 e AVR a menos 150, também são perpendiculares umas às outras. Então essas aqui são as derivações no plano frontal. E o eixo normal, a direção normal de despolarização da massa ventricular aqui no plano frontal, pessoal, vai ser entre menos 30 e 90 graus. Menos 30 e 90 graus, porque o ventrículo esquerdo tem maior massa muscular. Então, a direção média de despolarização da massa ventricular vai ser entre menos 30 e 90 graus. Tá bem? Quando o eixo cardíaco está abaixo de menos 30, entre menos 30 e menos 90, a gente fala que tem um desvio do eixo para a esquerda. Quando ele está entre 90 graus e 180, é um desvio do eixo para a direita.
E entre 180 e 270, né? Ou menos 90 a menos 180, nesse terceiro quadrante aqui, a gente tem um desvio do eixo para a extrema direita. Então, o eixo normal menos 30 a 90, o eixo normal aqui. Então, agora a gente vai chegar em, propriamente dito, como que determina o eixo cardíaco. Então, vou mostrar duas regras para vocês. A primeira é uma regra para determinar o eixo de forma mais precisa. A segunda é para determinar o eixo de forma aproximada. E eu vou explicar mais sobre elas e falo qual situação você vai utilizar, como você vai utilizar essas regras. Vamos lá, primeiro para determinar o eixo de forma mais precisa. O primeiro passo vai ser olhar no plano frontal, D1, D2, D3, AVL, AVR e AVF, e ver qual derivação no plano frontal é mais isoelétrica. O que é uma derivação isoelétrica? Onde a parte positiva do QRS e a parte negativa têm aproximadamente a mesma amplitude. Então aqui, por exemplo, em AVL, a parte positiva da onda e a parte negativa do QRS têm aproximadamente a mesma amplitude. Então a gente chama isso de uma onda isoelétrica. Então, o primeiro passo é encontrar a derivação isoelétrica, o segundo passo vai ser encontrar a derivação que é perpendicular à derivação isoelétrica. A derivação que é perpendicular. Qual que é a derivação que é perpendicular à AVL, pessoal? É D2. Então a gente agora vai para o segundo passo e olha D2, porque a gente viu no primeiro passo que a AVL é a mais isoelétrica. Então aqui no segundo passo é D2, que é perpendicular. E aí o último passo é ir nessa derivação perpendicular, nesse caso D2, e ver se o vetor, o QRS lá, é positivo ou negativo. Se o vetor for positivo, como ele é aqui, então o eixo cardíaco é o dessa própria derivação D2. Porque ele se projetou positivo em D2, gerou um vetor, um QRS positivo nessa derivação, e em AVL, que era perpendicular, o vetor ficou isoelétrico lá, porque esse vetor, sendo perpendicular à AVL, não projeta amplitude em AVL, e AVL fica isoelétrico. Se o vetor fosse negativo em D2, aí o sentido seria contrário a D2, seria menos 120. Vamos praticar aqui? Olha esse primeiro, cada uma linha aqui é um paciente. Paciente 1, paciente 2, paciente 3. No paciente 1, qual derivação é mais isoelétrica, pessoal? É a VL. A VL é mais isoelétrica. As outras derivações ou são predominantemente positivas ou predominantemente negativas. A VL é a mais isoelétrica. Qual que é o segundo passo? Encontrar quem é perpendicular à VL. Quem que é perpendicular à VL? D2. D2 está positivo? Está. Então, nesse caso aqui, o eixo cardíaco está no sentido de D2, que é 60 graus. Agora, no segundo paciente, é D2 que está isoelétrico. Então, a gente começa por D2. Quem que é perpendicular a D2? A AVL. Vou lá para a AVL. A AVL está negativo predominantemente. Então, não está no sentido de AVL. Está no sentido anti-AVL, que seria 150 graus. Porque D2 era isoelétrico, a gente foi em AVL e a AVL estava negativo. Então, estava no sentido anti-AVL, que é 150 graus. Um desvio do eixo para a direita, entre 90 graus e 180 graus, nesse caso 150, é um desvio do eixo para a direita. E o último paciente aqui, pessoal, desse exemplo, a VR é mais isoelétrico. A VR é mais isoelétrico, está a menos 150 graus. Só porque quem que é perpendicular à AVR é D3, tá certo? D3 é perpendicular à VR. Aí você olhou em AVR e vai ver se o QRS está positivo ou negativo em AVR. Nesse caso, o QRS está negativo. Então, o sentido aqui não é o sentido de D3, é o sentido anti-D3. Vai ser menos 60 graus. Então, o desvio do eixo para a esquerda, entre menos 30 e 90 graus, é um desvio do eixo para a esquerda. Tá bem?
Então vamos praticar aí uns elétrons reais aqui, né? Em primeiro lugar, olha no plano frontal. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Qual derivação aqui está mais isoelétrica? AVL. AVL, amplitude pequenininha do QRS, parte positiva e negativa de amplitude semelhantes. Você vai escolher a mais isoelétrica entre elas, não é necessariamente uma isoelétrica. Nesse caso aqui, a AVL está bem isoelétrico, mas às vezes a gente vai ver exemplos ao longo do curso que você não tem uma derivação exatamente isoelétrica. Aí você tem que escolher a mais isoelétrica. Então, nesse caso aqui, é a AVL. Quem que é perpendicular à AVL? A AVL está a menos 30, D2 está a 60. Então, D2 é perpendicular e D2 está positivo. Então, o eixo cardíaco aqui é 60 graus. É o eixo próprio de D2. Então, é um eixo cardíaco normal entre menos 30 e 90 graus. Olha outro exemplo aqui. Quem que é mais isoelétrico entre essas derivações? É a VR. A VR é aproximadamente negativo, tanto que é positivo. Então, se a VR é mais isoelétrico, eu vou em D3. D3 é perpendicular à AVR. Só que D3 não está positivo, não está no sentido de D3, está negativo em D3, então está a menos 60 graus, anti-D3. Agora vamos para o segundo método, que é o método de aproximação do eixo cardíaco, que basta para a gente, como eu vou mostrar para vocês. Por que que a gente pode utilizar essa segunda regra do eixo aproximado? Porque para mim, da ponto de vista prático, para vocês também, não faz diferença se o eixo cardíaco está a menos 30 ou 0, se está a 15 ou 30, se está a 150 ou 180. Você só quer saber se ele está normal, desviado para a esquerda, para a direita ou se está para a extrema direita. Você não se importa do ponto de vista prático com o número em si. Você quer saber em qual dessas categorias aqui está o eixo cardíaco. Está normal, desviado para a esquerda, desviado para a direita ou para a extrema direita. Só quero ressaltar um ponto importante aqui. Se você encontrar o eixo cardíaco no limite, ou seja, em menos 30 ou em 90, no limite aqui, você ainda fala que é um eixo normal. É só quando ele está além de menos 30 ou além de 90 que é um eixo desviado. Tá bem? Então, isso aqui é a nossa regra do eixo aproximado. Como que a gente vai utilizar a regra do eixo aproximado? A gente vai começar olhando D1 e D2. Se D1 e D2 estiverem positivo, eu sei que o eixo é normal e eu já acabei a minha avaliação do eixo. Não importa se é 30 ou 45 ou 0 grau. Não faz diferença. O que faz diferença é se o eixo é normal ou não. Tá? Então, por exemplo, se D1 for positivo, eu sei que o eixo está entre menos 90 e 90. Eu sei que o eixo está nesse sentido aqui. Tem que estar nesse sentido porque é a única maneira de D1 ser positivo é se o eixo estiver ou no quarto ou no primeiro quadrante aqui, entre menos 90 e 90 graus positivo. Só porque se D2 também estiver positivo, os únicos lugares que projetam positivo em D2 são entre menos 30 e 150, nesse traçado aqui do segundo círculo. E a única região que tem sobreposição entre D1 positivo e D2 positivo é entre menos 30 e 90 graus, que é o eixo cardíaco normal. Então, entre menos 30 e 90 graus, se é um eixo normal, D1 e D2 vão ser positivos. Então, viu D1 e D2 positivo, o eixo cardíaco está normal. Acabou. Desvio do eixo para a esquerda agora, pessoal. D1 positivo. Então, continua entre o quarto e o primeiro quadrante, entre menos 90 e 90 graus. Só que agora D2 está negativo. Então, a projeção negativa de D2 está aqui, nesse tracilhado aqui. Então, a única sobreposição entre D1 positivo e D2 negativo é entre menos 30 e 90 graus, que é um desvio do eixo para a esquerda.
E o desvio do eixo para a direita? Agora, D1 ficou negativo, projetou na parte negativa de D1, que vai ser entre 90 graus positivo e menos 90 graus no eixo, no segundo e no terceiro quadrante. Na parte negativa de D1, se projetou na parte negativa de D1. E AVF vai ser positivo. Então, a única sobreposição entre AVF positivo e D1 negativo é o desvio do eixo para a direita. Então, como que você vai abordar isso? Primeira coisa vai ser olhar D1 e D2. Se D1 e D2 estiverem positivos, já acabou a sua avaliação do eixo, é um eixo normal. Agora, se você olhou D1 e viu positivo, mas foi em D2 está negativo, aí é um desvio do eixo para a esquerda. A gente viu no slide anterior. Agora, se você olhou D1 e ele está negativo, aí é um desvio do eixo para a direita, se a VF estiver positivo, ou para a extrema direita, se a VF estiver negativo. Então, recapitulando, a gente vai olhar D1 e D2. Está normal, acabou. D1 está positivo, mas D2 está negativo, é desvio do eixo para a esquerda. Agora, se D1 estiver negativo, é um desvio para a direita ou extrema direita, porque a projeção de D1 negativo é no segundo e no terceiro quadrante. Então, ou é direita ou é extrema direita. O que vai me ajudar é a VF. Se a VF for positivo, como no slide anterior, é desvio para a direita. Mas se a VF estiver negativo, é um desvio do eixo para a extrema direita. Então, método rápido, olha D1 e D2. Se tiver positivo, é um eixo normal. Positivo em D1, mas negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Negativo em D1 e positivo em AVF, desvio para a direita. E negativo em D1 e AVF, desvio para a extrema direita. Parece complexo inicialmente, mas isso aqui é facinho. Vamos treinar? Bati o olho no eletro, vi D1 positivo e D2 positivo, acabou. Eixo cardíaco normal. Próximo eletro. Positivo em D1 e D2, eixo cardíaco normal. Tá bem? Repare como D1 ele é aproximadamente isoelétrico. D1 não é muito positivo. Tem a parte positiva, mas a parte negativa ela é aproximadamente igual. Se está isoelétrico em D1, pessoal, significa que está perpendicular a D1, que é a VF. A VF está positivo, então o eixo cardíaco aqui está a 90 graus. Por isso que por isso que D1 ficou isoelétrico, porque o eixo está em 90 graus. Mas 90 graus ainda é um eixo normal. Entre menos 30 e 90 graus é um eixo cardíaco normal. Então, quando você vê D1 e D2 positivo, é um eixo normal. Mas se D1 tiver isoelétrico e D2 positivo ou vice-versa, ainda é um eixo cardíaco normal. Agora, se inverter D1 ou inverter D2, aí não é um eixo cardíaco normal mais. Olha o segundo exemplo. D1 e D2 estão positivos? Não. Se estivessem os dois positivos, o eixo cardíaco era normal. Pronto, acabou. Mas aqui, D1 está positivo e D2 está negativo. D1 positivo, D2 negativo é um desvio do eixo para a esquerda. A gente poderia utilizar a nossa regra exata, mas não importa. Eu não quero saber se está menos 45, ou menos 70, ou menos 90. Para mim, o que importa é, está desviado ou não está desviado. Positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Simples, simples, simples. Próximo, negativo em D1, pessoal. Negativo em D1, então não é normal. Para ser normal, tinha que ser positivo em D1 e D2. Repare como a parte negativa em D1 ela é maior que a parte positiva. Então está negativo em D1, ou é um desvio para a direita ou extrema direita. Quem vai me contar é a AVF. A AVF está positivo, então é um desvio do eixo para a direita. Negativo em D1 e positivo em AVF, desvio do eixo para a direita.
E aqui outro exemplo onde D1 está negativo, mas AVF também está negativo. Quando os dois estão negativos, aí é um desvio do eixo para a extrema direita, no terceiro quadrante, entre menos 90 e menos 180, ou entre 180 e 270 graus. Agora a gente vai ver as causas de desvio do eixo. Vamos começar com desvio do eixo para a direita ou extrema direita. Então, em primeiro lugar, é importante entender que o biotipo do paciente pode causar desvio do eixo, tanto para a direita aqui, como para a esquerda, como a gente vai ver agorinha. Então, na posição anatômica normal, o eixo cardíaco no plano frontal é entre menos 30 e 90 graus. A gente já viu isso, ele tende a ser mais para a esquerda porque o ventrículo esquerdo tem maior massa do que o ventrículo direito. Porém, se o paciente tiver um biotipo mais longilíneo, vou representar aqui para vocês, o coração pode ficar mais vertical. E o coração mais vertical, ele pode migrar o eixo cardíaco para a direita. Então, o biotipo, ele pode ser uma causa de desvio do eixo para a direita. Não para a extrema direita, mas para a direita sim. Agora, tirando essa causa mais anatômica, né? Quais seriam outras causas potenciais para desvio do eixo para a direita ou extrema direita? Sobrecarga de ventrículo direito, um infarto prévio de parede lateral, bloqueio divisional póstero inferior e inversão dos eletrodos e dextrocardia são as causas principais. Alguma dessas alterações a gente vai ver nos capítulos futuros, como sobrecarga de ventrículo direito, infarto prévio de parede lateral e assim por diante. Agora eu quero explicar rapidamente aqui por que o infarto prévio ele causa o desvio do eixo. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, mas é importante representar aqui para vocês já e depois ir repetindo esse conceito e fixar. O infarto prévio de parede lateral ele vai causar o desvio do eixo para a direita pelo seguinte motivo. Nesse plano que a gente está olhando aqui, não existe anterior e posterior, certo? A gente está olhando o plano frontal. No plano frontal só existe cranial e caudal, né, para cima e para baixo, e direita e esquerda. Então, as duas partes do plano frontal em relação ao ventrículo esquerdo são a parede lateral aqui, olha a parede lateral aqui, e a parede inferior. A parede anterior ela não tem representação no plano frontal porque não está nesse plano. Então, normalmente o ventrículo esquerdo tem essas duas paredes, a parede lateral vai puxar o eixo para a esquerda e a parede inferior aqui embaixo puxa o eixo mais para a direita. Agora, se o paciente tem um infarto prévio de uma dessas paredes, aí perde o equilíbrio das forças e puxa para outra parede que não infartou. Então, se o paciente, por exemplo, nesse caso, tem um infarto prévio de parede lateral, se essa parede aqui não funciona, se ela infartou, aí o que acontece? Não vai ter mais as forças puxando o vetor para a esquerda. E aí o eixo tende a ir totalmente em direção à parede inferior nesse plano frontal, desviando o eixo para a direita. E vice-versa. Quando infarta a parede inferior, aí tende um desvio do eixo para a esquerda. A gente vai ver isso agorinha. Então, o infarto prévio de parede lateral pode desviar o eixo para a direita por conta desse motivo. Você perde as forças da parede lateral e aí o eixo tende a desviar para a parede inferior e fica mais à direita. A sobrecarga de ventrículo direito, a gente vai aprender os critérios mais para frente, mas é muito simples de entender. Normalmente o eixo vai mais para a esquerda, entre menos 30 e 90 graus, por conta do ventrículo esquerdo com maior massa. Agora, se o ventrículo direito tiver maior massa, ou se tiver uma massa muito aumentada, pode desviar o eixo para a direita também. A gente vai ver bloqueio divisional póstero inferior e vamos falar aqui sobre inversão do eletrodos e dextrocardia. Então, como que a gente vai abordar essas diferentes causas? A gente vai dividir elas entre causas ventriculares e as outras causas que são inversão do eletrodos e dextrocardia. Tá bem? Então vou explicar agora como que faz essa diferenciação que estava no slide anterior, entre as causas ventriculares e inversão dos eletrodos e dextrocardia. Por que eu chamo de causas ventriculares? Aquelas que eu mostrei para vocês. Porque as causas ventriculares elas vão poupar o átrio. Elas vão afetar só o QRS. Então, se eu voltar no slide anterior, aqui, a gente vê que tem... Eu dividi aqui, isso aqui é uma forma didática minha de dividir isso aqui, tá bem?
As causas ventriculares são aquelas que vão afetar só o complexo QRS. Elas não vão interferir na onda P. Tá certo? Essas duas causas aqui, inversão dos eletrodos e dextrocardia, vão desviar o eixo ventricular, mas também o eixo da onda P. Vão afetar o átrio também. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente vai ter aula futura sobre a onda P agorinha, mas só adiantando para vocês que a onda P normal, ela tem um eixo similar ao do ventrículo, ao QRS. Ela também é positiva em D1 e D2. Então, se olhar para um eletrocardiograma, onde tem o desvio do eixo para direita ou extrema direita, eu preciso fazer aquela bifurcação. É uma causa que afeta só o ventrículo, uma causa ventricular, ou é uma causa que afeta o ventrículo e o átrio? Afeta todo o coração. Para fazer essa diferenciação, eu vou olhar na onda P. A onda P estando positiva em D1 e D2, o eixo da P está normal. Então o átrio está poupado. É uma causa ventricular. Aí a gente vai aprender, à medida que a gente vê as causas, sobrecarga de VD, bloqueio divisional, apóstolo inferior, a gente vai aprendendo isso mais para frente no curso. Mas eu sei que é uma causa ventricular se o eixo da P estiver normal, como está aqui, positivo em D1, positivo em D2. Tá bem? Então, se o eixo da onda P estiver normal, é uma causa ventricular. Se o eixo da onda P estiver desviado também, aí não afeta só o ventrículo, afeta o átrio também. Aí é uma causa que envolve o átrio e o ventrículo, ou a inversão dos eletrodos dos membros, ou então é dextrocardia. Tá certo? Então olha o exemplo aqui, né? Essa onda P está normal, positiva em D1 e D2, negativa em AVR. Então, se esse paciente tivesse um desvio do eixo para a direita, não é o caso aqui, mas se tivesse, seria uma causa ventricular, porque o átrio está poupado, a onda P está normal. Tá bem? Então, vamos ver esse caso aqui, olha. Bati o olho no eletro para ver se é normal o eixo, eu vou olhar D1 e D2. Mas eu olhei D1 e D2 esperando ser positivo, e não é. Não é positivo nem D1 nem D2. D1 está predominantemente negativo. Mais negativo, a parte negativa é maior que a parte positiva. Então, se D1 está negativo, eu vou olhar em AVF. AVF, eu fui em AVF, AVF também está negativo. Então, se D1 e AVF estão negativos, é um desvio do eixo para a extrema direita. Ok, desvio do eixo para a extrema direita. Agora, qual que é o próximo passo? Olhar a onda P, porque eu quero diferenciar entre as causas ventriculares e as causas que afetam todo o coração. Vamos olhar a onda P aqui? Está positiva em D1 e positiva em D2. Opa, se a onda P está positiva em D1 e D2, é uma onda P normal. É uma onda P com eixo normal. Então, essa causa de desvio do ventrículo para a direita, desviou o eixo ventricular para a direita, só afetou o ventrículo. Não afetou o átrio, poupou o átrio. Então isso aqui é uma causa ventricular, tá bem? Ou é uma sobrecarga de ventrículo direito, um infarto prévio de parede lateral, bloqueio divisional apóstolo inferior, são as causas principais. Biotipo não desvio do eixo para a extrema direita e também não é uma causa que afeta todo o coração. Não é troca de eletrodos, não é dextrocardia, porque isso aí afetaria também a onda P. Né? Na dextrocardia, todo o coração está migrado para a direita, então a onda P também foi junto, virou também. O troca de eletrodos trocou o eixo não só do QRS, mas da onda P também. Olha o outro exemplo. QRS negativo em D1, pessoal, e negativo em AVF. Outro desvio do eixo para a extrema direita. Então eu vou olhar a onda P agora. Onda P está positiva em D1 e D2? Não, não está. Ela está negativa nas duas derivações. Então aqui não é uma causa só ventricular, porque desviou o eixo do QRS e desviou o eixo da própria onda P. Então é uma causa que afetou o átrio e o ventrículo, afetou todo o coração. Tá certo? Então são duas as possibilidades. Ou é uma troca dos eletrodos dos membros, alguém estava colocando o eletro e trocou do membro superior esquerdo do direito, colocou eles virados, invertidos. Isso aí inverte todo o eletro, inverte a onda P e o QRS. Ou então é uma dextrocardia, onde o coração todo migrou. A posição dos eletrodos estava normal, mas o coração ficou trocado de lugar. Bem?
Então, para fazer essa diferenciação agora, a gente vai olhar o outro plano. A gente vai sair do plano frontal e olhar o plano pré-cordial. No plano pré-cordial, o QRS normal, a gente vai ter aula de QRS. O QRS normal ele é negativo em V1, que é uma derivação à direita, e vai ficando positivo em direção a V6, que é uma derivação à esquerda. Se estiver esse padrão mantido normal, V1 negativo, V5, V6 positivo, então isso aqui é um padrão normal no plano pré-cordial. Então é uma causa que afetou o átrio e o ventrículo só no plano frontal. Não afetou o plano pré-cordial. Então é uma troca dos eletrodos dos membros do plano frontal. Agora, se no próprio plano pré-cordial estiver invertido também, V1 mais positivo e V6 negativo, aí é uma causa que inverteu o ventrículo no plano frontal, o átrio e o ventrículo no plano pré-cordial. Inverteu tudo para a direita. O que inverte tudo para a direita? Dextrocardia. Tá bem? Então vamos ver isso aqui. Olha o exemplo. Vamos começar do começo. Olhou, eu peguei esse eletro para interpretar pela primeira vez. Não sei o que está no eletro. Eu vou olhar D1 e D2 para ver se o eixo está normal. O eixo cardíaco está normal em D1 e D2? Não. Se tivesse positivo nas duas, era um eixo normal. Mas está negativo em D1. E aí eu vou ler em AVF. Está negativo em AVF também. Então é um desvio do eixo para a extrema direita. Próximo passo, pessoal, no desvio do eixo para a direita ou extrema direita, é querer saber se afetou só o ventrículo ou se afetou os átrios também. Então eu vou olhar aqui a onda P. A onda P está negativa em D1 e D2. Então é uma causa que não poupou o átrio. Ela é uma causa que desviou o eixo do QRS e da onda P. Então é uma causa que afetou o átrio e o ventrículo. Ou é dextrocardia ou inversão dos eletrodos dos membros. Então agora eu vou olhar o plano frontal, o plano pré-cordial. Vou sair do plano frontal e olhar o pré-cordial. No pré-cordial de V1 a V6, V1 começou isoelétrico mais ou menos e foi ficando cada vez mais negativo, o contrário do que eu esperaria. Ele deveria começar negativo em V1 e ficar positivo até V5 e V6. Então tá tudo trocado. Trocou o QRS no plano frontal, trocou a onda P no plano frontal, trocou o QRS no plano pré-cordial. Então, isso aqui é uma dextrocardia. Tudo está invertido nesse eletrocardiograma. Agora, olha o outro exemplo. QRS negativo em D1. Opa, não é um eixo normal. Olhei a VF está positivo, está normal. Então, eu desvio do eixo para a direita. Negativo em D1 e positivo em AVF, desvio do eixo para a direita. Próximo passo, no desvio para a direita ou extrema direita, é olhar a onda P. Olhei a onda P em D1 e D2, ela está negativa em D1. Porém, negativa em D1 não é normal. Não é normal. Uma onda P negativa em D1 não é normal. Então é uma causa aqui que afetou tanto o QRS quanto o átrio. Ela não poupou o átrio, desviou o eixo do QRS no plano frontal e da onda P no plano frontal. Então tem duas possibilidades. Ou é dextrocardia, ou é inversão dos eletrodos dos membros. Para diferenciar, eu vou olhar o plano pré-cordial agora. Eu vou lá de V1 a V6. V1 QRS está negativo e aí ele fica positivo em V4, V5 e V6. Então no plano pré-cordial está tudo bem, está tudo normal. Não pode ser dextrocardia, porque dextrocardia não ia desviar só no plano frontal, ia desviar no plano pré-cordial também. Então desviou tudo aqui. Não desviou tudo, desviou só no plano frontal. Se desviou só no plano frontal é porque alguém trocou os eletrodos do plano frontal, trocou os eletrodos dos membros. E poupou não é dextrocardia, poupou o plano pré-cordial. Então a gente tem aqui um desvio do eixo para a direita, afetando o QRS e a onda P no plano frontal, mas poupando o plano pré-cordial. Então isso aqui é uma troca dos eletrodos dos membros. O que você faz nessa situação? Você repete o eletro arrumando os eletrodos dos membros para interpretar o eletro corretamente. Então vamos recapitular isso aqui. Achou o desvio do eixo para a direita ou extrema direita, e a gente já sabe como que faz isso.
a gente olha o quê? Olha o QRS em D1 e D2, vai estar negativo em D1 e aí a gente olha a AVF para diferenciar. Se tiver positivo em AVF é desvio para a direita, se tiver negativo em AVF é para a extrema direita. Então eu vou olhar aqui a onda P agora, é o próximo passo. Se a onda P estiver normal, é uma causa ventricular. É uma causa ventricular, uma sobrecarga de VD, um infarto de parede lateral, bloqueio divisional póstero inferior, algo nesse sentido. Agora, se a onda P estiver invertida, negativa em D1 ou D2, positiva em AVR, a onda P não está normal, está invertida. Então é uma causa que afetou o ventrículo e o átrio no plano frontal. Então não é uma causa só ventricular. Ou é dextrocardia ou inversão dos eletrodos de membros. Para ver, eu olho no plano pré-cordial. Se o plano pré-cordial estiver normal, é uma inversão de eletrodos. Se estiver invertido lá também, está tudo trocado. No plano frontal, o QRS é a onda P. E no plano pré-cordial também está invertido. Aí é uma dextrocardia. Então, o desvio do eixo para a direita e extrema-direita, ele é mais complexo. O desvio do eixo para a esquerda é bem mais tranquilo. Tá bem? Só recapitulando como que é o desvio do eixo para a esquerda, ele é positivo em D1 e negativo em D2. Positivo em D1 e negativo em D2. Desvio do eixo para a esquerda. As causas de desvio do eixo para a esquerda vão ser, de novo, biotipo. Só que aqui um paciente mais brevilíneo, com coração mais horizontal. Pode desviar o eixo para a esquerda também. Tirando essa causa do biotipo, as outras causas são muito simples de entender. Um sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se o ventrículo esquerdo normalmente já leva um pouco para a esquerda, mas se estiver sobrecarregado, hipertrofiado, vai puxar ainda mais. Aí pode desviar total para a esquerda, acima de menos 30. Um bloqueio de ramo esquerdo desvia o eixo, pode desviar, não necessariamente, pode desviar o eixo para a esquerda. Repare que eu não falei em bloqueio de ramo direito para desviar o eixo para a direita. A gente vai aprender na aula de bloqueio de ramo isso. Mas bloqueio de ramo esquerdo pode desviar o eixo para a esquerda. Bloqueio de ramo direito não desvia eixo para a direita. O infarto prévio de parede inferior, por aquele motivo que eu expliquei para vocês, se a parede inferior infartou, aí fica forças desproporcionais indo para a parede lateral, em direção à esquerda. E tem o bloqueio divisional antero superior, o BDAS. Tudo isso aqui a gente vai ver critérios e aprender depois. Tá bem? Só um exemplo aqui. QRS positivo em D1 e positivo em D2? Não. Se fosse, era um eixo normal, mas ele está positivo em D1 e negativo em D2. Então, é um desvio do eixo para a esquerda. Desvio do eixo para a esquerda. Nesse caso aqui, um bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai aprender depois. Positivo em D1, negativo em D2. Ótimo. Desvio do eixo para a esquerda. Nesse caso aqui, por conta de um infarto prévio de parede inferior. A gente vai aprender depois também. Tá bem? Última coisa dessa aula aqui, pessoal, é o seguinte. A gente não vai codificar desvio do eixo em ritmos de origem ventricular. Se o ritmo nasceu no ventrículo, a gente não codifica eixo. Tá bem? Por quê? A gente não fala sobre desvio do eixo. Porque nesse caso, o eixo vai depender de onde nasceu aquele ritmo. Se ele nasceu no ventrículo direito, o eixo vai da direita para a esquerda. Se ele nasceu no ventrículo esquerdo, o eixo vai da esquerda para a direita. Tá bem? Então, a gente até pode usar a morfologia, a orientação de cada QRS nas derivações para tentar descobrir onde nasceu o ritmo. Se ele nasceu no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, quando é um ritmo ventricular. Mas a gente não pensa sobre eixo da mesma maneira. Então a gente não codifica um desvio do eixo para a esquerda ou para a direita quando o ritmo é ventricular. Porque isso depende dele ter nascido supraventricular e ter passado para o ventrículo. É um ritmo sinusal, é um ritmo de origem atrial. Ele tem que nascer lá em cima e vir para o ventrículo aqui através do sistema His-Purkinje a partir do nó atrioventricular. Se ele nasceu no ventrículo, a gente não vai codificar desvio do eixo. Olha o exemplo aqui. Tá bem? Um ataque cardíaco ventricular. Tá bem? A gente vai aprender sobre ataques ventriculares depois. Não é esse o propósito aqui. Mas nesse caso aqui, um ritmo ventricular, a gente não fala em eixo normal, desvio do eixo para a direita ou para a esquerda. Quem vai determinar se o eixo está normal, o eixo nesse caso é onde nasceu a arritmia. Não é se tem um bloqueio de ramo esquerdo, não é se tem sobrecarga ventricular, não são essas causas que a gente viu de desvio do eixo.
porque depende de onde nasceu, de qual que é o sítio de origem da arritmia ventricular. Então a gente não fala em desvio do eixo nessas situações. Então vamos lá. Essa aqui é uma mulher de 68 anos com dispneia em repouso há 3 dias. Ela está com dispneia em repouso pela fibrilação atrial, mas a gente vai discutir eixo cardíaco aqui. Então vamos fazer tanto o método exato quanto o método rápido para a gente praticar esses conceitos. Em primeiro lugar, no método exato, o primeiro passo é achar a derivação de QRS é isoelétrico. Acho que eu esqueci de falar isso aqui, eu acho que muito importante para vocês, já que vocês já têm o conhecimento teórico, né, da aula teórica, em cada eletro desse, tentem resolver os eletros, o eixo cardíaco em todos, antes de assistir a discussão prática. Acho que é uma ótima maneira de você ver se você conseguiu assimilar o conteúdo e usar esses conceitos na prática mesmo, independente. Então, nesse caso aqui, a VL é mais isoelétrica que todas as outras derivações, tá bem? Então a gente vai logo em seguida na derivação, o segundo passo, a derivação que é perpendicular à VL, no caso. Qual que é a derivação perpendicular à VL? É D2, tá bem? Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês o nosso círculo aqui do plano frontal, D2 é perpendicular à VL. Isso aqui vocês têm que saber de cor, tá bem? Tem que desenhar, tem que praticar extensivamente. Então, a VL é perpendicular a D2 e o último passo é ver se o QRS está positivo ou negativo nessa derivação, que é perpendicular aonde o QRS está isoelétrico. Nesse caso, em D2, o QRS é positivo. Então, pronto, o QRS está bem em cima de D2, no sentido exato de D2, que é 60 graus, é um eixo cardíaco normal. Essa foi a regra exata. Agora vamos fazer a regra rápida. Quer ver como dá para fazer em meio segundo isso? Positivo em D1, positivo em D2. Pronto. Acabou. Normal, o eixo cardíaco. Não tem que fazer mais nada em relação ao eixo. O eixo cardíaco ventricular no plano frontal está normal. Tá certo? Então, pelo método exato, a gente viu que é 60 graus. Pelo método aproximado ou rápido, a gente viu que está normal. Eu só me importo que ele é normal. Não faz diferença para mim se está 60, 30, 0... Desde que esteja entre menos 30 e 90, é um eixo normal e eu não tenho mais que me preocupar com isso, tá bem? Com o eixo cardíaco. Vamos para o próximo aqui, que é um homem de 54 anos, assintomático, fez um eletro de rotina, né? Precisava para ingressar em um concurso, seja lá o que for. E esse eletro aqui é outro que o eixo cardíaco está normal. Como que eu sei? Positivo em D1, positivo em D2. Já acabou, o eixo está normal. Aqui a gente vai praticar. Vai ver que ele está mais isoelétrico em D3, tá certo? Olha, reparem como está isoelétrico em D3. Tá bem? Quem que é perpendicular a D3? É a VR. Lembra no nosso diagrama aqui? D3 está aqui. Então a VR está perpendicular. Aí a gente vai olhar em AVR, que é o último passo, e ver se o QRS lá está positivo ou negativo. Nesse caso, está negativo em AVR. Então não está no sentido de AVR. Está oposto a AVR, que seria 30 graus. Então, esse QRS aqui está a 30 graus. O eixo ventricular é 30 graus. Perpendicular a D3 está a VR. Está negativo em AVR, então está a 30 graus, que é um eixo cardíaco normal. Então, normal a 30 graus. Não precisava saber que é 30 graus, você só precisava saber que é normal. Por isso que a regra rápida funciona tão bem. Positivo em D1, positivo em D2, bola para frente. Tá bem? C3 é uma mulher de 76 anos com DPLC. Alguém indicou um teste de esforço para ela, de estresse, nesse caso farmacológico, e usou dobutamina. E então a gente vai ver essa ectopia aqui, um monte de extracístole atrial pelo uso da dobutamina, mas nesse caso a gente quer saber o eixo. E o eixo cardíaco aqui está normal, positivo em D1, positivo em D2, está normal o eixo, pronto, acabou. Mas se a gente quisesse ver o método exato, a gente ia ver que D1 é o mais isoelétrico, embora seja um pouco positivo ainda, é a derivação onde o QRS é mais isoelétrico. Quem que é perpendicular a D1? É a VF. A VF está perpendicular a D1. D1 está aqui, a 0, a VF está a 90. Então, esse QRS está perpendicular a D1, é a VF. E a VF está positivo, então está exatamente na direção de AVF, está a 90 graus. De menos 30 a 90 é um eixo cardíaco normal. Então, o eixo desse eletro também é um eixo normal.
embora esteja no limite, esteja a 90 graus, é um eixo cardíaco normal, tá bem? Vamos fazer esse próximo aqui, que é uma mulher que infelizmente está com infarto, é um eletro que a gente vai ver depois também. 78 anos, com um monte de fator de risco para doença arterial coronariana, com dor torácica aguda, troponina positivo. Qual que é o eixo cardíaco? Vamos fazer o método exato? Qual que é a derivação mais isoelétrica? É a VR. A VR está mais isoelétrico. Quem que é perpendicular à VR? É D3. Está positivo em D3? Lembrando aqui, só para mostrar, vou parar de copiar e colar isso aqui, mas só para vocês verem por enquanto que D3 e a VR são perpendiculares. Isso aqui vocês têm que saber sem olhar no diagrama. Desenha isso aqui muitas vezes, não é para ficar olhando no diagrama, tem que saber isso de cor. Tá bem? Mas nesse caso aqui, D3 é perpendicular a VR. Só que está negativo em D3, não está positivo. Se tivesse positivo em D3, o eixo cardíaco estava 120. Mas não está positivo em D3, está negativo. Então o QRS, na verdade, está a menos 60, está no sentido oposto de D3, ou seja, é um desvio do eixo para a esquerda. Entre menos 30 e 90 é um desvio do eixo para a esquerda. Bem? Então, vamos à regra rápida agora. Está positivo em D1 e D2? Não. Se tivesse, era normal, aí era rápido. Mas ainda é rápido, porque eu sei que se é positivo em D1 e negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Então aqui, positivo em D1, positivo em D2, eixo normal. Positivo em D1, negativo em D2, eixo, que é o caso aqui, para a esquerda. Tá bem? Positivo em D1, negativo em D2, eixo para a esquerda.